8 mais 2 dá 10. Aqui vai ficar 10 mesmo. E aqui vai ficar menos 4. Menos 4. Quando tem 0 assim, Nossa, outra viagem que eu fiz aqui. Como é que 2 mais... Nossa, aqui é 8, cara. Aqui não é 10, não. Aqui é 8. 8. Agora eu gravei, que droga. É porque era o 0 ali. Eu odeio fazer conta com número. Tá Além de cedo estar de manhã cedo, eu ainda, odeio fazer calma. conta com número. Pior que já é a terceira aula do dia que eu tô dando, pra ter noção. Opa. Nossa. No Brasil ainda é 7 da manhã, tá louco. Tudo bem. Pegou a ideia? Uhum. Então agora é sua vez. Eu vou te mandar isso aqui. Claro, eu vou te ajudar no que tu precisar. Mas vou pôr uma matrizinha bem tranquilinha aqui, ó. Números distintos para não ficar bloqueando a gente também, né? Então vai ficar 1, 2, 3, 4 vezes 5, 6, 7, 8. É o sonho de qualquer aluno. Primeiro tu tem que avaliar se pode fazer essa multiplicação. Depois Pode. qual vai ser o tamanho. E pronto. 1, Beleza? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A primeira matriz é 2 por 2, a segunda matriz é 2 por 2. Pode, porque número de linha e número de colunas é iguais. E a matriz resultante vai ser 2 por 2. Aí eu tenho 1 vezes 5 mais 2 vezes 7, 14. 1 vezes 6 mais 2 vezes 8. Aí eu troco, vou para a linha de baixo. 3 vezes 5 mais 4 vezes 7. 3 vezes 6 mais 4 vezes 8. Uhum. 5 mais 14 é 19. 16 mais 6 é 22. 15 mais 28. Eu não sei. É tanto número que deixa o cara maluco. 43. 3 vezes 6 é 18. 4 vezes 8, 32. 32 mais 18 é 50. 2 por 2. Se a matemática tá certo. 2 por 2, exatamente. Mesma quantidade de linhas de colunas. Esse é o bonito das matrizes quadradas. Elas ficam iguaizinhas na resposta também. Tá. 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 Se for assim, seria ótimo. Se fosse sempre assim. Mas eu não Qual que é a acho que vai resposta? ser o caso. 19, 22, 43, 50. Beleza, vamos ver se está certo. Eu não vou pensar nada de mal aí, porque né, é muito número, né? Se tiver errado, tudo bem. Importante é saber a lógica, né? O Fran, eu já te apresentei, né? Um site que faz um monte de conta, mas acho que tu estava certo. 19, 22, 43, 50, tu falou? Sim. Aí, ó. Feito. Com atenção a coisa vai, né? Beleza. Bem, aí, revisão de multiplicação. É só esse trabalho aí longuíssimo. O que mais tu queria ver, além disso, de revisão? Não, diagonalização. Só que diagonalização eu já vi em determinantes. Diagonalização. A partir de determinantes. Eu acho que esse é o nome, viu? Às vezes eu vejo nomes em francês, às vezes em inglês. Eu nunca sei se tá certo. Diagonalizei, então, né? Diagonalizei. Você sabe falar francês? Falo, tem que falar, porque minhas aulas são todas em francês. Que massa, na França eles não são de falar em inglês, né? Eu ouvi dizer. Não, não.
Pô, que legal, cara. Eu acho muito legal, assim. Ainda mais brasileira aí, fazendo bonito na França. Legal. Bem, espero poder te ajudar. Mas diagonalização eu tenho um material bom aqui. Deixa eu mostrar para você. Tá. O problema é que tá ruim de logar aqui. Só um segundo. Quando começa a me encrencar aqui. Mas já tá indo, já tá indo. Beleza, acho que foi aqui. Muito bem. Esse material aqui é bom demais. Aqui, ó. Diagonalização. Muito bem. Bem, o negócio é o seguinte, né? Quando a gente está fazendo diagonalização, a gente está falando de uma matriz diagonal que representa, de alguma forma, a tua matriz. Né? Na prática, ela tem que seguir uma regra, né? Essa regra aqui, ó, que a matriz tem que ser quadrada, começa aí. Né? Se existir uma outra matriz que é inversível, lembra que nem toda matriz é inversível, né? Se o determinante é zero, ela não é inversível. Mas, se ela for, né, tem que existir uma Inversível matriz. é que fica 1 sobre os números. Não necessariamente. Não? Um número inverso é isso, mas uma matriz inversa não é isso, não. Tá? Se tu quiser, a gente pode revisar como obter a matriz inversa. Isso é bem importante na álgebra. É uma continha meio longa, assim, para falar a verdade. Podemos. Sim, Eu não sei se eu vi isso. Vamos, se chegar nisso, a gente pode rever. Por enquanto, vamos continuar. Tá, então beleza. Sim, vai chegar, tá? Porque matriz inversa é uma coisa que aparece bastante, assim. Tipo, porque normalmente tu tem que inverter, por exemplo, a diagonalizar, tu já precisa inverter, né? Precisa ter uma matriz inversível, e a hora que tu multiplica, então, a inversa, pela tua matriz ali que tu tá procurando a diagonal, a diagonalizada, né? Vezes a matriz, tu tem, então, a matriz diagonal. Muito bem. Uma outra forma de escrever é isso, né? Então, a tua matriz é uma matriz que multiplica a diagonalizada pela inversa dessa matriz aqui, que aparentemente parece ser uma matriz totalmente aleatória, né? Mas não é, como tu já vai ver. Vamos ver o exemplo aqui. Nós temos essa transformação aqui. Ok? Isso aqui é uma transformação linear. Então a gente vai fazer baseado em álgebra linear mesmo. Uma transformaçãozinha. Então ela pega o x e y e faz a soma. Muito bem. Se a gente for representar essa matriz na base canônica, tá vendo, né? Tem bastante coisa ali anterior, mas não é tão difícil imaginar que fica uma vez que todo mundo aqui é x, né? xy, xy. Então, fica tudo igual. Se tu for representar isso como uma matriz, fica desse jeito. Tá bom? Agora, suponha que você lá na sua aulinha, você já recebeu a matriz, né? Tu não vai precisar fazer a transformação. Só suponha que tu já recebeu tua matriz assim. Tu quer achar a diagonal dela. Beleza? Vamos supor isso por hora. Agora vamos ver se existe uma matriz diagonal. Muito bem. Então, se existe, ela tem que seguir aquela regra que eu já falei ali em cima. Tem que ter a ver com a multiplicação de matriz. Oi? O que tu falou? Alô? Ele vai dar para gente um contexto ecológico de ciclo de vida. Aí, igual a primeira página que eu te mandei, tem o G, o S e o M e o L, ele deu para gente um contexto escrito, falando de tipo uma planta, que tem grãos, tem plantas pequenas, médias e grandes, elas têm taxas de sobrevivência, taxas de fecundidade, e aí a partir disso eu montei a matriz. Aí, ó, se tu já sabe montar matriz, tá maravilhoso. Beleza. Sucesso. Eu não saberia. Se tu conseguiu, beleza. Então, show. Agora, teórico, qual que vai ser o nosso esqueminha aqui, né? Nós queremos deixar a diagonal por algum motivo que seja. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai supor que existe aqui, então queremos uma matriz que torne B diagonalizável. Então, um jeito é pegar uma matriz aqui que a gente sabe que é diagonal. Desculpa, que é inversível. Essa aqui é uma matriz inversível. E é uma matriz simples de trabalhar, por exemplo. Então a gente pegou ela. Ok? Num chute, meio que num chute, sacou? Assim, a gente tem que conhecer uma matriz ou outra, né, pra fazer esse tipo de conta. Mas assim, ó, ele escolheu aqui, P. Não tem porque, né, tu vai escolher uma matriz. E pronto. Daí,
fazendo a multiplicação de uma matriz que possui inversa. Então, pegamos a inversa dela, multiplicamos pela matriz que tu tem ali do teu negócio do que o professor passou, fez uma outra matriz. Note que tem que ser tudo de mesma ordem, essas matrizes, né? Tudo 2 por 2. 2 por 2. Tem que ser quadrada. No caso ali, eu tava vendo que a tua matriz é bem grande, né? Então, pode ser que... No primeiro exemplo, sim. No segundo exemplo, no primeiro exemplo, sim. No segundo exemplo, é 2 por 2. Ah, menos mal. Se for para diagonalizar uma 2 por 2, fica mais fácil. Tá. Daí, aqui, ele já mostra que a matriz inversa é isso, mas ele não explica como, né? Porque é uma coisa que se supõe que a gente sabe fazer. Que eu saiba fazer. E depois é só fazer a multiplicação, né? Fazendo a multiplicação aqui, a Então, gente ele encontra a multiplicou matriz as 3. diagonalizável. Exato. Multiplicou as 3. Beleza. Isso. Tá bom. Show, né? Show. Beleza, então continuando aqui, ele chutou, né? De fato, isso foi meio bizarro. Mas, né, se tu sabe bastante matriz, sabe matriz que facilita a nossa vida, né? Porque, pô, eu não ia pensar que essa aqui seria a matriz que mais ia facilitar a nossa vida, mas facilitou bastante aqui os numerozinhos. De toda forma. Agora ele vai falar aqui para utilizar essa questão de autovalor e autovetor nesse conceito aqui, tá? De diagonalização. Calcular os autovalores e os autovetores de A. Para calcular o autovalor e o autovetor de A, é sempre essa regra aqui, cara. Sempre essa regra. Isso aqui tu tem que decorar, tá? Se tu quer calcular um autovalor e autovetor, tu quer fazer o determinante da tua matriz menos a matriz do lambda vezes a identidade. Ou seja, tu vai colocar um monte de lambdas na tua diagonal. Isso, autovalor, né? Autovalor, desculpa, isso. O lambda é o autovalor, exatamente. Ele vai ser o autovalor, né? Então, ele ainda é só um lambda aleatório ali que a gente faz para manter a singularidade aqui desse sistema. Porque, obviamente, que isso aqui tudo poderia ser zero se fosse fosse zero aqui multiplicando na frente, né? Mas a gente está buscando justamente um lambda que não deixa essa solução trivial para o problema. Então, beleza. Daí a hora que a gente faz o determinante, tu lembra como é que faz o determinante? Não. O determinante é uma multiplicaçãozinha de linhas. Oi, diga. O que eu tenho aqui é que ele multiplica A por D e subtrai pela multiplicação de C por D? C por... Isso. AD menos CD. O problema é, isso só funciona para matrizes 2 por 2. Matrizes maiores, a conta já é outra. Já. Eu acredito... eu posso estar enganado. Eu tenho fé. Porque o único exemplo que foi passado pra gente em sala de aula foi esse, entendeu? Em 2 instantes diferentes. Foi só com matriz 2 por 2. Deus abençoe. Não, vamos torcer, né? Por que não, né? Vamos torcer. Beleza. Se não for, daí tem que decorar o jeitinho lá de fazer, né? Eventualmente a gente pode ver também. Até porque na hora de fazer a inversa lá, talvez a gente possa mostrar isso junto. Tá bom. Continuando, né? Então, fazemos isso que você falou da multiplicação, né? A gente vai ficar com esse carinha. Isso aqui é uma equação... Oi, diga. Ele multiplicou o autovalor, pela matriz de identidade. E aí é uma multiplicação de uma constante por uma matriz, então fica de boinha, tipo, eu só multiplico... Os termos da identidade lambda, que são 0, na 0, prática lambda. vai ficar só lambda, né? Tá. Tá bom. Beleza. Certo. Show. Então, o que acontece aqui? Resolve. Beleza. E tu sabe resolver Bhaskara, né? Provavelmente. Daí, resolvendo a Bhaskara aqui, dá 0 e 2. Ou seja, os valores que são os autovalores aqui, né, são 0 e 2. Agora tem que achar os autovetores associados a esses autovalores, né? Como é que a gente faz? Daí a gente pega esses valorzinhos, por exemplo, 0, né? Vamos começar com 0 e coloca aqui. No lugar do lambda. Então tu vai concordar comigo que vai ficar 1, 1, 1, 1, né? Beleza. Daí o negócio é o seguinte, como a gente está buscando, né, de acordo com essa regrinha aqui, aquilo que faz dar 0... Mas por que a gente pegou o 0 e não o 2? A gente vai pegar o 2 também. Ah, tá. Tá bom. A gente vai pegar o 2, tem que fazer as duas. Vai ter 2 autovetores. Né?
Exatamente. Então, o que nós temos aqui? Nós vamos ter isto, né? Isto aqui é um sistema de equações, né? Tu vai ter duas equações iguais. Tu vai ter, fazendo a multiplicação de novo de matrizes, ó, 1 vezes x De mais 1 onde que vezes veio o y, vai ficar x? x mais y. Justamente veio dessa regra aqui, ó. Veja, né, o que a gente tem aqui? A gente quer que nós tenhamos vetores que sejam iguais a zero, que seguem essa regra, ok? Então, uma vez Ok. que tu achou o lambda que faz isso aqui ser igual a zero, agora tu está buscando um vetor associado a esse lambda que fez esse sisteminha aqui, com a tua matriz original ser igual a zero. Mas como é que tu vai achar esse vetor? Colocando x e y multiplicando aqui. Procurando esse vetor genérico que faz esse sistema dar zero, entendeu? Tá. Na prática, na prática é o seguinte, né? Se é para decorar, acha o alto valor, joga na tua matriz Uhum. e multiplica ela pelo xy, beleza? Beleza. Tem que decorar, infelizmente é assim, tá? Claro, tem um motivo algébrico muito profundo por trás, Mas mas é até porque para eu acho que eu só diga. precisava saber o que significa o x e o y. Enfim, o x e o y, eles são os valores dentro do meu vetor. É isso. Exato, exatamente. Então, veja, ó, veja. Para resolver esse sistema aqui, tu tem supostamente dois vetores que resolvem ele, ok? Tá. Estão associados a esses lambdas. Nós estamos Aham. procurando esses vetores. Só que esses vetores não são quaisquer, eles não são qualquer vetor. Então, a gente vai buscar uma relação entre x e y que mostre quais são esses vetores, que vão surgir por causa do alto valor. Eu coloquei o alto valor, ficou desse jeito, certo? Ficou Ok. 1, 1, 1, 1, certo? Tá bom. Agora, então, eu vou colocar um vetor genérico aqui para, por meio desses autovalores que causaram isso na nossa matriz, eu encontrar qual é a relação desses vetores. Então, quando eu faço a multiplicação, ó, fica x mais y igual a zero. Para o outro também, x mais y igual a zero. Então, a relação que a gente tem dessas coordenadas desse vetor é que o x mais y é zero. Tá. Ou seja, o y é igual a menos x. Portanto, se tu definiu que o teu vetor vai ser dado em termos de xy, tu vai poder dizer que ele é x e menos x. Né? O x, porque o x é o próprio x, e o y é igual a menos x. Então, quando tu puxa esse x para fora, tu pega a base desse teu vetor, né? Que é o 1 e menos 1. Então, esse é o vetor, é o teu autovetor associado àquele valor lambda igual a zero, tá bom? É todos os vetores que são múltiplos de 1 e menos 1. De vetor de coordenada 1 menos 1. Tá. Beleza? Então, esse é o, vamos dizer assim, é o vetor associado àquele lambda, né? Agora dá para fazer o mesmo para o lambda igual a 2. Tu vai achar o outro vetor que faz essa regra ser verdade para essa matriz. Uhum. Ok. Muito bem. Agora, olha só que legal. Os autovetores que tu encontrou, às vezes, né, se tu puder usar softwares, né, isso aí sai na hora no software. Tu escreve lá a matriz, pede autovetor, ela te dá em 1 segundo. Se tu tiver que fazer na mão, daí fica um pouco complicado. É isso que é o legal da diagonalização, né? Os autovalores são exatamente os elementos da nossa matriz diagonal. E os autovetores são exatamente os vetores coluna. Né? Olha só a nossa matriz diagonal. Lembra que era 2 alguma coisa aqui, ó? 2 e 0? Uhum. São justamente nossos autovalores, certo? E, como ele falou aqui, né? Os autovetores são exatamente os vetores colunas da matriz P. Então ele meio que não é que ele chutou, né? Na verdade, ele já sabia, né? que seria que seria isso aqui, né? Cadê a matriz P? Cadê? Tá aqui. Matriz P é essa. Beleza? Então são os autovetores associados. Ok? Não, desculpa, você falou Então é por assim que se último, os altos vetores são da matriz P? são as colunas da matriz P que você usa para obter a diagonalização. Ok. É isso aí. Então, né, na prática, a diagonalização usa autovalor e autovetor. Foi por isso que tu me pediu e associou os dois assuntos, né? Tá aí o vínculo entre eles, sacou? Tá. As colunas da matriz que você usa para obter a diagonalização são os autovetores da tua matriz que tu tá querendo diagonalizar. E os próprios componentes da diagonal, da matriz diagonalizada, são os autovalores. Então, é tudo uma coisa só, tudo o vínculo aqui de todo mundo, beleza? Beleza. Então tá bom.
Então, que tal a gente fazer um? Tem algum exemplo aí disso? Ou só tem coisas assim muito loucas e aplicadas à tua área, que eu não vou entender nada quando eu ler? Tipo assim, tem um exemplinho, sim, de... O exemplo, ele pega a matriz... Ele pega a matriz S, J, F, A, M, J, S, A. Meu Deus. Um monte de letra. Tô com medo, cara. Preciso de número, preciso de número. É porque, assim, Tem que ter vamos número lá. nessas letras aí, me diz. Eu acho que é melhor fazer sem número primeiro, porque senão você não entende o contexto, o que significa cada número. Ah. Bem, tu Então, tem aqui como no me mandar exemplo... isso aí pra eu entender um pouco melhor o que tá acontecendo? Peraí, deixa eu Senão tirar pode uma ser que eu foto esteja aqui. comendo bola assim, e daí vai ser pior. Isso, uma fotinha ajuda. Um exemplo... Não dei certo, não dei certo. Agora, como que ele... Aí ele já dá o autovetor. O autovetor. Não sei o que é isso que ele dá. Esse é o exemplo Ele 2 deu que ele um. faz, que eu falei que ele fez com uma matriz pequenininha. Ele dá um ciclo de vida de um animal que ou ele é juvenil ou ele é adulto, com J e A. Para passar do juvenil para o adulto, ele tem uma taxa de maturidade, um tempo de maturidade. Aham. A gente vai contar num segundo tempo, tem juvenis que sobrevivem, então você tem a taxa de sobrevivência de juvenil, SJ. Tem adultos que reproduzem e dão juvenis, FA, que é fecundidade A, e você tem adultos que sobrevivem para ver outro dia lindo, SA. Num tempo seguinte, se eu quiser saber quantos indivíduos juvenis e adultos dentro de uma população no ano depois desse que eu estou olhando agora, eu tenho que levar em consideração todos esses termos. Então, para um número juvenil T mais um, eu vou somar o número de juvenis que sobreviveram, que não passaram pelo tempo de maturidade e não se tornaram adultos, mais a fecundidade dos adultos. E isso vai me dar um JT mais um. Por isso que ele coloca assim na matriz. Para eu saber o número de adultos num tempo T mais um, eu pego o número de juvenis que sobreviveram e passaram pelo tempo de maturidade, MJ, e somo com o número de adultos que sobreviveram. E aí eu construí a minha... Tipo, Meu isso daí Deus. eu construo, entendeu? Essa matriz é eu que construo. A partir dos meus conhecimentos Mas tu conseguiu existentes, construir né? da tua cabeça essa matriz? Essa matriz, tipo, ele dá um texto pra gente, ele fala assim, existe um coelho na floresta da Alemanha que leva X anos para se tornar maduro. Se tornar maduro quer dizer reproduzir. A partir do momento que ele se reproduz, ele tem uma taxa de reprodução tal. Tantos adultos morrem por ano, aí eu sei qual que é a taxa de sobrevivência, e tantos juvenis morrem por ano. E aí eu sei qual que é a taxa de sobrevivência do juvenil. E aí eu monto o ciclo de vida, e aí eu tenho os termos todos decompostos, né? E aí eu posso juntar. Aham. E ele vai falar assim, perguntar qual que é o número de indivíduos num tempo daqui 4 anos, por exemplo. Bem, eu tô impressionado de você ter conseguido fazer essa interpretação e ter escrito a matriz. Eu não conseguiria, parabéns. Agora, como fazer isso aqui com letras? Eu entendo e eu adoro fazer conta com letra. O problema é que quando a gente está falando de matrizes diagonais, não dá para fazer as coisas só com letra. Uhum. Para mim não Mas faz muito sentido fazer as coisas só com letra. Porque a gente pode começar aqui, ó. Né? A gente pode começar. Pegar uma matriz que tu falou, eu uhum. vou colocar os lambdas, né? E vamos fazer o determinante.
Ele já dá pra O determinante. gente Diga. a matriz vetor. A gente já sabe qual que é a matriz vetor. A matriz vetor, o vetor próprio. Em letras, a gente sabe qual que é o vetor Tu já próprio em sabe qual que letras. é o É J e A. vetor próprio, é J e A. Isso. Mas daí são duas novas letras aí, né? Tá, mas eles são... Mas pera, vetor tem que ter duas coordenadas no mínimo aqui. Então J e A são os autovalores, tu quer dizer? Porque vetor é vetor, Não, tá. né? Não, ele dá x e y também pro vetor próprio. Ele faz uma bagunça. Tá. A gente está buscando uma relação entre esses x e y, né? É assim que a gente obtém. Bem, ele está te dizendo que o J e o A são os autovalores ou os autovetores, né? Porque não tem como ser... Só se ele está dizendo que o J é alguma coisa, daí ele vai ser um autovetor. Por Não, isso. desculpa, ele não J é passa isso alguma pra mim. coisa, Vou assim. tirar outra foto aí. Que ele, a sequência disso, peraí. Aí, ó. Aí começou uma continha de alto valor aqui, né? Isso. Daí ele pareceu com uma outra matriz aqui, 4x4, mas eu acho que é só para É só para exemplificar o que é uma identidade, né? isso, eu acho também. Ó, aqui a hora que ele começou a fazer é o que eu ia fazer, ó. Fazer Beleza. determinante. A gente pode até já copiar isso aqui. Eu ia pôr exatamente isso aqui. Tá. Daí com isso tu acha os autovalores. Mas, novamente, né? Tu vai achar os autovalores em função de todas essas letras aí. Tá, então É só peraí. isolar o lambda. Aí eu tô calculando o determinante, é isso? Isso para achar os autovalores, exatamente. E o determinante é a matriz menos lambda identidade. O determinante vai ser essa diagonal multiplicada menos essa aqui. Que é o que está aparecendo aqui. Tudo isso igual a zero. Na prática, daí tu tem que isolar o lambda agora, o que nesse caso tem que ser por Bhaskara. Ok? Não. Como é que chegou nessa... A identidade é 1001. Isso. Daí é a tua matriz menos lambda vezes a identidade, que na prática sempre fica esses lambdas diminuindo na diagonal principal. Na prática é isso, tá? Tá. Sempre assim. Tá. Uma vez que a identidade só tem diagonal, né? Principal. Então, eu posso fazer isso direto, a partir do Pode. determinante. É por isso que ele já fez diretão. Beleza. Então, tenho S de J menos lambda mais FA, MJ, SA menos lambda. E aí, aqui, por que a gente faz o cruzamento agora? E essa é a conta do determinante. Ah, tá. Como a gente tem que fazer o determinante para encontrar os autovalores, a conta do determinante é multiplicar a diagonal principal menos a diagonal secundária. Beleza. Então a gente iguala isso a zero, porque é a forma de obter alto valor e alto vetor, né? É uma forma, tem os seus motivos do porquê. Agora tem que fazer a conta. O teu professor, ele achou qual é o lambda aí na tua folha? Ele achou? Deixa eu ver aqui se ele achou. Achou, é uma conta de Bhaskara. Ele, tipo, meio que só falou que é uma conta de Bhaskara. Ele deu no final que lambda 1 é igual a menos b mais
a raiz quadrada de delta sobre 2A. Aí ele falou que B é menos SA menos SA. E que Menos SA menos SJ menos SA, tu quis dizer, né? talvez eu tenha escrito errado. Porque tem o SJ e tem o SA, deve ser isso, né? Senão seria 2 SA, pronto. Então é SJ e SA, porque não pode juntar. Uhum. Mais ou menos o quê? Se tu puder me mandar uma foto, daí é mais tá rápido, na né? mesma foto. Não, não tá não, desculpa. Não, não tá. Tu mandou só uma parte da folha. Foi. Aqui o Que bom, não tô papel. ficando louco. Ah, agora sim. Beleza, encontrei o que eu queria. Ah, ele, na prática aqui, só escreveu a fórmula da Bhaskara mesmo, né? Exatamente. Ele não disse quem é o B e quem é o delta. Em algum lugar ele falou quem Exatamente. é o B e quem é o delta aí, né? Puder me mostrar? Não, ele não falou. Ele falou, tipo, só que não B por alto. E aí eu coloquei. Tudo bem, a gente pode fazer isso aqui. Isso é o de menos. Essa é a parte fácil da conta aqui. É só fazer o chuveirinho. Deixa eu apagar aqui. Apagar não, vou transferir. Certo. Agora, SASG. Também porque que não usa letra diferente, né? Só para ferrar com a gente. Menos lambda, SG. Menos lambda, SA. Mais lambda ao quadrado. Menos FA, Michael Jackson. Igual a zero. Agora, bem, de fato era SJSA. Eu coloquei G e Não, é aqui porque J, tô G trocando as letras. também. Eu acho que eu comecei a escrever errado. Errado. Aqui Não, é o J. G é J, é. G, J, tudo a mesma coisa. Tá. Então, né, não faz diferença nenhuma. Aqui em Portugal eles chamam de G, não é G, é G. G. Nossa. Uhum. Então, o A é o cara que multiplica. Bem, vamos deixar tudo organizadinho, né? Não precisa de pressa. Lambda ao quadrado é a nossa variável. A nossa outra variável continua sendo lambda, só que não ao quadrado, lambda normal. A gente pode deixar como mais menos SJ menos SA lambda. E agora os termos sozinhos serão C, que é mais SA SJ menos FA Michael Jackson igual a zero. Então, esse é o A. O A é sempre o cara que multiplica o x ao quadrado, né? Só lembrar de Bhaskara. Uhum. O cara que multiplica o x é o B. Claro, nosso x é o lambda aqui, né? Então só tomar cuidado com isso. E o C é o cara sem lambdas aqui. Portanto, de fato, era SJ menos SA aqui. SJ menos SA. Agora B quadrado, né? O delta é B quadrado, então é esse cara aqui. Quadrado. Vai ficar grande aqui. Menos 4 vezes A vezes C. Vai, é 1, o C é essa desgraça toda aqui. Então ficou muito grande. Eu Muito acho grande. que na vida real, como ele vai me dar números, vai ser mais fácil. Só que eu acho que na prova eu vou fazer dessa forma de qualquer forma, porque senão eu posso perder o que significa cada termo. Se a tua matriz for sempre essa, né? Se for sempre esse sistema aí que tu falou dos É verdade. filhotinhos e dos adultos, tu pode decorar, de fato, tu pode decorar. Mas tá aí, esses são os autovalores. Simpáticos, né? Uma gracinha. Agora, eu achei Aí ainda estranho teria que achar os porque autovetores. Diga. Pode falar. depois ele fala que o alto é, é... Peraí. Tá. Primeira coisa que ele fala,
ele mostra aí na página seguinte. Vou tirar a foto aí da página que eu tô pra gente seguir. Ele dá o exemplo que tem um vetor, tem dois vetores próprios, a partir dos valores próprios. É isso? Certo, isso aí. Aí ele dá o N0 é a população que eu estou estudando no tempo zero, agora. Aí tem uma possibilidade de um aumento no número populacional e uma diminuição no número populacional baseado nos nossos valores próprios. Tem dois valores próprios, tem dois valores próprios. Beleza. O que ele traz o teorema de Frobenius é para falar que quando existe um valor próprio mais grande, por exemplo, né? Porque o primeiro exemplo que ele deu para a gente foi com 4 termos na matriz. Ao invés de ter só juvenil e adulto, tinha grão, pequeno, médio e grande. Aí ele falou que quando tem isso, que você pega o valor, o vetor próprio, o valor Pode continuar, próprio tá maior. certo por enquanto. Meu Deus. Ele falou que você pega Valor maior, beleza. o valor próprio maior para você construir o seu vetor próprio. Positivo. Então a gente só vai pegar o maior, é isso? Isso. Eu Beleza. entendi isso. E aí eu entendi isso também para o de 2, quando a gente tem duas dimensões, a gente pega o próprio. Tenho as minhas anotações em português, é o meu pensamento durante a aula. O que é isso? Onde surgiu isso? Eles estão pegando pesadíssimo aqui na álgebra. Nossa, que a nossa primeira aula foi de cálculo, né? Derivadinhas e tal, mas aqui nada, o cara chega com esse vetor, ele tá querendo encontrar, né, quem é o vetor. Ele ainda não encontrou. Isso. Para ele encontrar o vetor, ele precisa de uma relação entre o x e o y, né? Pelo que eu entendi, ele vai desconsiderar um dos autovalores, né? Tá pegando só o maior. E, porra, daí ele chega nisso aqui que foi pegar a tua matriz então, o que eu tá, o vetor próprio é xy, isso é regra, isso é normal. Certo? Não? Sim. É XY, só que tu tem que encontrar a relação entre XY para poder escrever qual é o teu vetor próprio. Aí o que ele pegou foi o lambda 1. Ele pegou o O lambda positivo. 0, na verdade. Ah, porque se aqui ele simplesmente pegou a tua matriz lá original e multiplicou pelo vetor XY, e daí fica desse jeito, realmente, não tem diferença nenhuma aqui nos carinhas, no S, no F, no M, significa que ele usou lambda 0 aqui, tá? Não tem diferença nenhuma, o lambda teria que ter sido 0. Eu entendo dessa forma. Pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que é isso. Porque, né, se tu olhar lá aquele exemplo que a gente viu, não fica menos lambda. É a tua matriz, só que diagonalzinha principal menos lambda. Ele tirou Não tem isso de nada aqui na diagonal algum principal. lugar. Não, ele tirou isso de ele fez algum rolê lá falando que a matriz vezes o vetor é igual a lambda vezes o vetor. Aham. Por que ele tirou isso, eu não sei. Daí, Porque lá teve um de papel fato, eu acho que lá a gente no vai início, ficar. mas tá. Eu acho que Aham. isso daí eu vou ter que decorar só. Infelizmente sim. Eu vou te mandar aquele site lá Isso que a não gente viu, bem legal. Eita, o cagada aqui. Eu determinante, vou. porque daí ele coloca o O de- vetor em como é que fala quando você tira o vetor, coloca para fazer o chuveirinho? Evidência? Em evidência. E você tem matriz menos lambda identidade vezes o vetor igual a zero. Que é o determinante, é por isso que a gente fez o cálculo. Não é não? Aham. Exatamente.
Ali ele usou lambda igual a zero. Não tem outro jeito de ter ficado daquela forma ali, tá? Então, é isso. Tá. Bem, eu vou ter que finalizar, tá? De fato, é bem mais complexo do que a aula passada, o assunto em si mesmo. Mas tá ali a explicação basiquinha de como fazer, tá? Tá ali naquele negócio que eu te mandei agora há pouco, tá? Fazer determinante é a parte mais fácil do problema, tá? Vai por mim. Isso aí tu aprende em alguns minutos. Parte treta aqui é entender tanto a interpretação da tua área quanto a própria coisa de diagonalização, obtenção de autovalores e autovetores, tá? Tá. Tá bom, então. Tá bom. Bem, espero ter te ajudado de alguma forma aí. Precisar de qualquer coisa é só falar, tá? Tá. Obrigada. Tá bom. Eu que agradeço. Tchau. Tchau.